Muito bem, está começando mais uma edição do programa Sertão Inovador. Quem fala aqui com você é Radamés Dantas e fico muito satisfeito diante de Deus, nosso Criador, de permitir a gente conversar sobre esse assunto. Se existe alguém que é inovador, é o nosso Criador. Olha para a natureza, olha que coisa mais bela, as coisas tudo diferente. Olha para o ser humano, mais de 8 bilhões, todos distintos, todos novinhos em folhas. Só que alguns, por conta de conceitos e crenças, vão envelhecendo e vão parando no meio do caminho e vão aceitando a ditadura da mesmice. Se você gosta dessa ditadura, eu acho que você não vai gostar do programa, então já vou logo avisando. Mas não tem problema algum. Desde que seja uma escolha consciente, não reclama depois, tá? Depois, então, se você gosta de ficar acomodado e ficar aí paralisado e não fazer nada e só dizer que tá bom e que não quer mexer em nada, tranquilo, só não reclama depois, tá, das coisas, porque aí fica incoerente. Bom, mas se você, por outro lado, acredita que ainda pode melhorar, que você pode avançar, que o que você faz hoje pode ser alterado para melhor, se o seu mercado, apesar de todos os conflitos, todas as crises, todos os problemas, apesar das sobrecargas que você tem que arrastar do Estado, apesar de todas as dificuldades, falta de treinamento de equipe, de clientes que variam o tempo inteiro do gosto e você fez tão bem naquele dia e hoje ele já não gostou. Isso faz isso impacta na questão do padrão de qualidade do serviço que você faz, ou um mercado que está trazendo uma tal de umas IAs, que está trazendo alta produtividade, mexendo em tudo e mudando todas as áreas, mudando a sua área, mudando o seu negócio, mudando a maneira como você gerencia, mudando como os clientes se conectam contigo, muda tudo, logística. Está tudo mudando e rápido, né? De forma que nessa era de mudança, se você não mudar, você dança. Fazendo aqui uma brincadeira com as palavras. Então o Sertão Inovador tem essa proposta de te provocar a ser tão inovador quanto aquela galera ali do Vale do Silício, lá na Califórnia, quanto a turma lá em Tel Aviv, uma cidade dentro de um país bastante inovador que é Israel, ou mesmo China, que está a todo vapor com o seu capitalismo, com o seu socialismo capitalista, uma modalidade nova que eles usam, ou mesmo aqui no Brasil, algumas áreas que estão desenvolvendo nesse sentido. Nós aqui temos menos investimentos nessa área, mas temos um monte de gente procurando, isso sim. Gente que quer inovar, gente que quer empreender, gente que quer fazer acontecer, tem direto. E como está nascendo gente todo dia, vai continuar tendo. De alguma forma, nós aqui do programa procuramos fazer uma parte desse tipo de apoio para vocês, que é número 1, a gente quer dar voz para você. Então você tem um projeto interessante, você tem uma ideia legal, você está empreendendo, você está começando a fazer alguma coisa, ou você já está no mercado há algum tempo, e gostaria da gente bater um papo para que mais pessoas conheçam o que você faz, então entre em contato conosco. Você pode falar conosco lá pelo Instagram, o Sertão Inovador, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok. Você pode encontrar a gente em qualquer um desses lugares, tem lá os canais de comunicação. Para nós será uma honra poder trazê-lo aqui para a gente conversar. Tá bom? Duas coisas nós prezamos aqui no programa, que é aquisição de conhecimento. Então, o que é que você está lendo? Né? Eu tenho até um livro aqui que eu utilizei no programa passado, o Gerente Eficaz. Você anda lendo alguma coisa? Ou você acha que não precisa mais ler, ou você tem preguiça de ler? Ter preguiça é um estado variável emocional da gente que acontece, pega todo mundo. É igual a tristeza também, ninguém é feliz, alegre o tempo inteiro, a tristeza bate. Entretanto, ela bate e vai embora. Preguiça vem e depois você manda ela embora. Quer dizer, o que você precisa e eu preciso fazer é estudar. Não sei se você achava assim. Eu já estudei, fiz faculdade, finalmente acabou meus estudos. Inocente, você está no lugar errado e na época errada. Se tem uma coisa que a gente não vai parar de fazer é estudar. Por amor ou pela dor? Comece por amor, porque se não for vai ser pela dor, porque o mundo, pela mudança que ele está tendo, vai obrigar você a ter que aprender. Aprender para se manter no mercado, aprender para ampliar o mercado, aprender para não morrer no mercado. Ou pelo menos para se adaptar, vai ter que aprender de qualquer forma. Ok? E como a gente precisa aprender, precisamos estar lendo livros, assistindo podcasts, assistindo vídeos na internet, sim, aprendendo o tempo inteiro. Mas tem hora que a gente não vai conseguir aprender tudo sozinho, então a gente precisa de conexão.
Precisamos de conhecimento para aprender e precisamos de conexão. É aquele momento em que você se conecta com pessoas que sabem o que você ainda não sabe. Principalmente. Se você se conecta só com gente que já sabe o que você sabe, você não vai avançar. Então tenta se conectar com gente que sabe alguma coisa que você não sabe. Sabe um pouquinho mais, ou tem adaptações, tem versões diferentes. Isso faz com que você cresça também, aprenda também. Esse programa que a gente está participando aqui é o programa de número 53. Então você já pode pensar, já passaram por aqui pelo menos umas 53 pessoas. Significa que eu já acrescentei pelo menos 53 vezes mais conhecimentos. E se existe uma pessoa que aprende num podcast, é aquele que faz o podcast, porque aí você traz convidados e você acaba aprendendo com eles. Tá? Faz sentido? Então se conecta aí com pessoas que possam te trazer conhecimento. Conexão, conhecimento. Agora nós vamos bater um papo com o nosso entrevistado, o Diego. Diego vai trazer para nós conhecimento e aqui já é uma conexão para a gente já ir ampliando as nossas possibilidades e você também, porque ele vai deixar também os contatos dele para que você possa conectar. Seja bem-vindo, Diego. Adamés, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês para poder compartilhar conhecimento com cada um de vocês a respeito de consultoria, de trabalhar planejamento estratégico com os empresários e eu espero aqui poder cooperar muito com os empresários que vão ver esse podcast. Beleza. A gente sempre fala, Diego, é o seguinte, aqui não, é um padrão aqui no nosso podcast, é que antes das pessoas conhecerem o CNPJ, elas precisam conhecer o CPF. Então, eu queria que você se apresentasse um pouco para que as pessoas conhecessem quem é Diego, nasceu onde, mora onde, faz o quê, um pouquinho da sua história até o momento, para todo mundo conhecer um pouquinho. Você tem cara de ser bem novinho, cara de menina ainda, né? Esse povo hoje em dia, meu amigo, parece que já toma colágeno na mamadeira, né? Os cabas não envelhecem, só a geração mais antiga que demora mais. Mas apresenta um pouquinho para o pessoal conhecer. Mas meu nome é Diego Dino, eu tenho 33 anos, não sou tão novo assim, tenho 33 anos. Eu sou daqui do Rio Grande do Norte, sou nascido em Lages, na região central do estado. Morei muito tempo em Lages e também em Itajá, ali pertinho de Açu. Me formei em economia na UERN de Açu, sou economista, bacharel em economia pela UERN de Açu. Hoje eu moro já há quase 10 anos lá em Minas Gerais, moro lá. Trabalho com consultoria, gestão empresarial e mentoria para empresários. Além da formação de consultor, eu sou pós-graduado em gestão estratégica de negócio e pós-graduado em gestão de pessoas e liderança. E o meu trabalho, minha jornada até aqui, começou com a necessidade de querer sair do comodismo. Trabalhei por muito tempo em cerâmica, no ramo ceramista, trabalho braçal, quem conhece sabe que é um trabalho muito pesado. E seguindo os ensinamentos da minha saudosa mãe, ela dizia que a única maneira que eu tinha de mudar de vida era a educação. E quando eu entrei na faculdade de economia, eu me deparei com os conceitos de que se você quisesse crescer, se você quisesse produzir algo de verdade, você teria que colocar algo para você ali ou ajudar pessoas a transformarem as vidas delas. E aquele ambiente onde eu estava inserido de trabalho, além de ser muito cansativo, estava sendo pequeno para mim. E aí eu decidi, quando eu cheguei ali no quarto período de economia, encontrei professores que começaram a falar sobre projeto, sobre mais coisas dentro da área empresarial, vendo professores fazendo consultorias, lembro, para um Burger King. E eu cheguei para eles, um Burger King que estava para ser instalado lá dentro, lá na frente da universidade, e eu cheguei para eles e falei assim, olha, dentro disso que vocês estão fazendo, é isso que vai acontecer, né? E eles concordaram. E ali eu percebi, dá para fazer isso transforma a vida de pessoas, e é isso que eu quero. Aí eu entrei na Receita Federal como estagiário, fiz conexão ali com contadores, percebi que os contadores, eles não faziam projetos para as empresas, eles apenas prestavam a consultoria contábil ali, e ali fiz conexão, ofereci para eles parcerias e ali começou a minha carreira como consultor. Da Receita eu já fui fazer consultoria de gestão para 3 empresas, microempresas, e aí foi crescendo. E assim foi a jornada. E atualmente você trabalha então com consultoria. Isso. Que tipo de consultoria? Porque tem várias, né? Tem vários braços, vários tipos de consultoria. É a empresarial geral, é técnica, é qualidade, é financeiro, logística, é digital, é... Hoje eu trabalho com consultoria de planejamento estratégico. É uma consultoria que, como é para PMEs, pequenos e médios negócios, a gente pode entender que é uma consultoria empresarial geral. A minha consultoria abrange principalmente
o planejamento estratégico da empresa, que eu acredito que a gente vai abordar um pouco mais sobre isso, a gestão de pessoas e liderança, e aí entra a parte de treinamento, de desenvolvimento das equipes, seja de venda, seja gestão de pessoas, os próprios líderes serem treinados. Entra também a parte financeira, né, para que a gente possa cuidar ali do equilíbrio financeiro da empresa, da solidez financeira da empresa. A única área que eu não abordo, as únicas áreas que eu não abordo com muita ênfase são a fiscal e a de marketing, mas eu tenho parceiros que trabalham comigo que atuam nessas áreas. Quando algum cliente precisa de algo desse tipo, eu abordo esse tipo, eu conecto com esses parceiros. Hoje a minha consultoria ela ocorre principalmente dentro do meio digital, uma consultoria digital, eu atendo clientes físicos também, mas eu atendo uma consultoria digital, onde eu atendo clientes hoje no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais. E um modelo ali, ForBlue, e um modelo G4 Company, é mais ou menos nessa pegada que a gente trabalha. Muito bom. Bom, o ano está começando. E aí, quando começa o ano, eu já, antes de trabalhar atualmente na educação, eu trabalhei como gerente de recursos humanos. E lembro, durante os 6 anos que eu trabalhei como gerente, eu era gerente de recursos humanos e gerente da qualidade. Quando chegava o mês de outubro e novembro, era uma semana inteira de reunião lá na empresa, uma empresa com 200 e poucos funcionários, uma semana inteira justamente planejando o ano seguinte, avaliando o ano que a gente ainda estava, era finalzinho de novembro que a gente fazia isso, avaliando o ano que a gente ainda estava, o que tinha dado certo, enfim, aquele momento de planejar. É uma empresa de médio porte, essa empresa aqui que eu trabalhei antes de ir para a universidade, me dedicar um pouco mais à parte de educação. E aí eu pergunto, e o empreendedor da PME, será que ele tem condições de planejar? Eu queria puxar essa pergunta porque qual é o valor do planejamento? Vou logo dar um spoiler, eu sou extremamente adepto ao planejamento. Até porque o planejamento, o conceito de planejar, ele tem pelo menos 2.000 anos. 2.000 anos. E quem ensinou o planejamento foi alguém só que mudou a história da humanidade. Lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, o próprio Jesus Cristo fala da necessidade do planejamento. Lembro mais do CPF. Lembro mais do CEP, que é Lucas 14, 28, se não me falha a memória. Fala da necessidade de alguém planejar. Vai fazer uma torre? Ninguém faz uma torre sem primeiramente calcular, sentar e calcular se vai concluir ou não. Então o planejamento tem muito a ver com dar resultado. Então eu planejo uma obra para terminar a obra. Quem não quer terminar uma obra não planeja, vai fazendo. Você vai passar muitos anos. É igual quem não planeja fazer uma casa. Ele vai passar uns 5 ou 10 anos fazendo essa casa e essa casa nunca termina, porque não tem um planejamento. Será que a empresa, aquele que está ali principalmente da PME, qual a importância do planejamento? Queria a gente começar por esse ponto, aí você falando um pouquinho para nós aí, depois vamos falar do outro lado da moeda, que de um lado está o planejamento, do outro lado está as ações, né? Porque uma boa parte do brasileiro não planeja, vai só para as ações, aí isso cansa, isso pode desgastar muito, gasta muita energia. Mas também é verdade que ninguém pode ficar só no planejamento, tem que ir para as ações. Mas explique aí para nós, eu estou falando de maneira mais geral, você é uma pessoa que está mais especialista nessa área, nos ajude aí. Então, Radamés, planejamento estratégico empresário é fundamental para que você consiga ir além de apagar incêndios. A maioria dos empresários, Radamés, eles só são funcionários de luxo do seu negócio. Eles trabalham 24 horas por dia, às vezes sentem que trabalham até mais porque simplesmente não planejam. Um planejamento estratégico ele é fundamental para que todo e qualquer negócio possa alavancar e melhorar as suas vendas, o seu financeiro, a sua gestão de pessoa. O que acontece muitas vezes é que a maioria dos PMEs eles não tem a cultura de planejamento. Boa. Eles vão direto para as ações. Como tem lá na fábula da Alice, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E a própria Bíblia fala que existem caminhos que dão caminhos de morte. E isso acontece muito com os empresários. Porque você, empresário, hoje se sente sufocado com o seu negócio. Às vezes você pensa que não sabe como chegou onde você está. Porque você não planejou o seu negócio. E porque muitas vezes você não planeja? Porque você acredita que não é para você.
que planejamento estratégico é só para grandes empresas, é só para multimilionários, e eu afirmo a você, dentro dos mais de 10 anos que eu tenho de experiência, planejamento estratégico é para todo e qualquer empresário que deseja alavancar. O início de um planejamento estratégico é saber a sua missão, visão e valores. O que você causa de impacto, o que você quer causar de impacto, o que você quer alcançar, onde você quer chegar e o que você não abre mão para isso, né? Quais são as suas diretrizes, as suas bases. E a partir disso você gera metas, objetivos, você descobre o que você precisa mudar. E para você, PME, uma dica. Na maioria das vezes, você vai ver que o mais importante de ser transformado dentro da sua empresa é você, empresário. Quando você muda, tudo muda. Mas planejamento é extremamente importante para que você possa dizer o que você quer, onde você quer chegar, descobrir se o que você quer alcançar é viável, porque às vezes os empresários dizem, exemplo, eu quero faturar R$1 milhão, mas ele não planeja, não descobre quais são os pormenores, o que ele tem que mudar, e aí fatura, sei lá, 200 mil no ano e fica apertado, por exemplo, ou decepcionado, né, por exemplo, porque não planejou. Dentro do planejamento estratégico, a gente também elimina possíveis gargalos, a gente identifica antes que eles aconteçam. Por isso que o planejamento estratégico é tão importante. Esse exercício, me parece, uma das coisas que eu mais gosto do planejamento estratégico é que você faz o exercício de criação de cenário, né? Na hora que você fica analisando o futuro, essa é uma capacidade, inclusive, que só nós, só os seres humanos têm. Nossos concorrentes do planeta Terra não fazem isso. Eles só vivem ali o presente. Mas o ser humano consegue projetar o futuro, ele consegue criar cenários. E esse exercício de criar cenário, ele dá uma prerrogativa de inteligência. E ajuda você a corrigir, inclusive, o próprio cenário. Algumas pessoas dizem assim, não quero esse negócio de planejamento, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Não sei se você já escutou essas coisas, né? Não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, pra que esse negócio de ficar planejando? Não, vamos logo fazer aqui, deixa de estar conversando demais já. Essa conversa aqui já demorou. Vá trabalhar, rapaz, vá trabalhar. Isso que você falou, né? Reflete um pouco a cultura. Sim. E aí, como é que trabalha essa questão da cultura? Eu sei que você é não sei se você já tem Instagram, tem canais assim, porque esse trabalho de conscientização, esse trabalho de educação, é um trabalho constante nessa área, porque ainda temos muita gente que tem dificuldade com o planejamento. Sim. Eu tenho isso aqui, eu vou expor uma coisa aqui que eu vejo. Eu criei um grupo em 2017. Eu comecei a realizar uns eventos na cidade de Mossoró, que hoje eu fico muito feliz. Até teve um participante aqui de um programa disse que está fazendo todo mês. Eu fazia isso todo mês. Todo mês eu juntava uns empresários. Vamos conversar, vamos aprender. Quer aprender, fulano? Já sabe de tudo. Começava a discutir, começava a aprender e trazia alguns convidados para dar palestra, tal. E nesses encontros a gente sempre procurava fazer trabalhos de planejamento. Principalmente um tópico específico do planejamento. O planejamento é muito mais abrangente do que eu vou falar. Mas um item do planejamento que para mim eu achava muito importante é estabelecer meta. Não sei fazer esse negócio de missão, visão. É o seguinte, bote meta, vamos começar com meta. Porque meta é jogar o anzol lá na frente. Sim. Né? Jogar para frente. Então é um exercício já de planejamento. Depois da meta, a gente procurava ajudar a galera a fazer pelo menos um 5W2H ali, um plano de ação básico. Enfim, era basicamente isso. E todo ano eu faço isso, eu vou fazer de novo esse mês. Todo início de ano eu entro em contato. Aí criamos um grupo do WhatsApp. E nesse grupo eu entro em contato um por um. Quem está assistindo aqui já sabe que vai escutar isso. Eu pergunto, e aí fulano, qual é a sua meta para 2026? Todo mundo eu faço. Aí eu pergunto, e a de 2025? Tu cumpriu, não cumpriu? E alguns, rapaz, sai do grupo. Uhum. Todo ano sai um grupo, sai uma turma quando eu começo a fazer essa pergunta. Uhum. É o divisor de águas. Desde 2017. Tem uma turma que está chegando, né? Tem uns novos que estão chegando, mas tem uma turma que não gosta de ser incomodada, não gosta desse tipo de pergunta, porque ela realmente ela expõe. Queria que você falasse então um pouquinho sobre essa necessidade de cultura, de educação, de formação, porque ainda há uma necessidade muito grande das pessoas se conscientizarem em exercitar o exercício do planejamento. Sim. Respondendo a sua questão inicial, minha rede social é @Diego Dínamo. Lá eu posto diariamente conteúdo sobre consultoria, planejamento e mentalidade empresarial. Ademais,
Um grande problema, e eu estudo sobre isso há mais de 10 anos, eu trabalho com consultoria, contando desde lá do início, lá ainda estava na faculdade, já são 14 anos, e eu posso atestar o seguinte, dentro das minhas experiências pelo menos, a maior parte do problema das empresas é a mentalidade do dono, do empresário, que ainda não adquiriu uma mentalidade de dono. Ainda tem uma mentalidade de empregado. Muitos empresários, eles acabam saindo, construindo a sua empresa porque foram empregados em algum momento. E aí eles acabam criando as suas empresas sem uma mentalidade de dono. Inclusive, eu sou consultor de empresas e também sou mentor de negócios. Dentro da minha mentoria eu trabalho principalmente a mentalidade do dono. E onde que muda isso principalmente? Dono precisa estar constantemente aprendendo. Existem 3 níveis dentro da sua empresa. Existe o operacional, o tático e o estratégico. A maioria dos donos de PME estão no operacional. É aquele cara que faz tudo. Que ele compra mercadoria, ele recebe a mercadoria, ele atende o cliente, ele faz o financeiro, ele faz tudo. O lado do tático é ali onde você tem gerência e etc. O estratégico é onde você ocupa o seu tempo em estudar e planejar. Um caso interessante, Radamés, aconteceu há uns 2 meses atrás, eu estava atendendo um grande distribuidor lá de Minas Gerais, de produtos de camping, pesca e camping. E eu atendendo, e quando a gente fez o planejamento estratégico deles, depois de uns 2 meses que o cara começou a fazer, eram uns 2 sócios. Um deles chegou para mim e falou assim, rapaz, você está comendo meu tempo inteiro, eu só vivo de reunião agora, eu não estou mais trabalhando lá embaixo. Eu falei, graças a Deus que você não está mais lá embaixo. Ele é dono da empresa e ficava indo lá embaixo no chão de fábrica olhar as coisas. Com isso, a gente conseguiu aumentar o faturamento deles em 20%, reduzir o custo deles em 12%. Por quê? Porque com essas reuniões ele conseguiu novos vendedores, ele conseguiu traçar novas rotas, ele conseguiu novos parceiros de compra de mercadoria. Então, esse tipo de coisa, quando você muda a sua mentalidade para estudar mais, um livro como esse aqui, um podcast como esse aqui, um vídeo que você assiste no YouTube, te ajuda muito. Hoje eu postei um videozinho no meu Instagram lá, falando assim, as IAs vão tirar empregos e destruir empresários? Interrogação. A minha resposta é, de maneira nenhuma. Há um ano mais ou menos atrás, eu fiz uma live com uma professora de contabilidade da UFMG, e a gente conversando, eu disse para ela, olha, eu vejo a IA como as revoluções industriais. O que aconteceu na Revolução Industrial? Muita gente perdeu emprego, mas novos empregos, tipos de empregos surgiram, e quem quis se modernizar conseguiu evoluir. Da mesma forma é a IA. Você tem um chat GPT que pode te ajudar a estruturar o teu negócio. No Gemini tem os Gens, que são clubes que você consegue criar para ajudar você a estruturar aquilo ali. Se você precisa fazer uma apresentação, você tem um Gama AI e por aí vai. Então, aprenda a evoluir o seu negócio, porque senão você vai ficar para trás. Muito bom. Dentro do planejamento, e você falou, né, que seu planejamento é mais geral, você deve fazer planejamentos de áreas. Então você tem que planejar a parte financeira. Sim. Né, analisar os orçamentos. Sim. Me lembro das discussões dos orçamentos na época, eram discussões bem complicadas, porque todo empresário deveria pensar em reduzir custo. A gente, me lembro de uma das edições, eu nem encontrei aqui em Mossoró, comprei no Mercado Livre. Mandei comprar, eram 40 e poucas pessoas que iam participar da reunião. Com as filiais, o gerente vinha também, aí vinha gerente, subgerente, vinha os coordenadores. Eu mandei comprar na internet 40 Unhex. Aquele... Sei, cortador de unha. Cortador de unha. Unhex, né? Eu acho que o Unhex é uma marca. Cortadores de unha. E aí demos de presente para cada um nas cadeiras. O famoso trinco. O trinco também, né? Dependendo da região, às vezes muda o nome. Aí colocamos em cada uma das cadeiras junto com um chocolatezinho e fizemos assim, logomarca da empresa e tudo bonitinho e tal, colocamos. E qual era a mensagem ali, né? E todo mundo entendeu a mensagem, né? A mensagem é que custo é como unha. Se não cortar, ele cresce. E é incrível isso aí, é incrível, é incrível. Eu não sei nem qual é o negócio que você tem, mas eu duvido que se você não tenha custo aí para cortar. Porque é natural do ser humano, pouco a pouco as coisas vão se acomodando, vai se acumulando. Você tem que estar o tempo inteiro cortando. Então, no planejamento estratégico que você fala, você também aborda esse aspecto também do planejamento orçamentário, tem um planejamento comercial,
tem planejamento de mercado, como você analisa o mercado, a questão do planejamento de novos clientes. Fala um pouquinho mais desses aspectos do planejamento que você faz, dando até alguns exemplos que você já fez aí, e trazendo algum tipo de lição para o pessoal. De repente o pessoal aqui acaba aprendendo alguma coisa contigo. Certo. O planejamento estratégico, ele parte assim, de onde você quer chegar e o que você precisa fazer para alcançar aquilo. Quando eu estou fazendo um planejamento estratégico, que a gente traça metas para os clientes, eu costumo fazer assim, tá, a meta é essa aqui. Então agora a gente vai pegar as suas áreas e a gente vai entender como cada área pode contribuir para essa meta. Então, você imagina aí uma pirâmide, né? Isso, um desdobramento. Então, se a minha meta é faturar X, como que a minha área financeira pode cooperar para isso? Como que eu posso reduzir os custos dentro, seja de uma área fiscal, seja comprando melhores mercadorias, seja, se você é alguém que faz envio por correio, procurando melhores maneiras de trazer o frete, conhecendo o seu mercado, comprando de melhores fornecedores, que é uma maneira de reduzir os seus custos, analisando se a sua precificação está correta, porque às vezes as pessoas confundem muito margem de lucro com o preço correto, e aí já peguei clientes diversas vezes. Quanto que está aí o seu lucro? Não, eu estou jogando 100% em cima, aí você vai calcular, dá 30%, dá 20%, porque quando você calcula, você tira todos os custos que você tem ali e aquilo ali baixa. Não é porque mais você... de contribuição fica diferente. Isso. Não é porque você comprou essa caneca por 100 e você vai vender por 200 que você está tendo 100% de lucro. E a maioria dos empresários não entendem isso. Então, quando a empresa ela é um pouco maior, eu costumo, depois de fazer o planejamento, juntar os líderes de cada setor e dizer para eles, olha, agora a gente vai traçar ações junto com vocês, que a gente vai trazer aqui para alcançar essa meta aqui. Quando é uma empresa menor que só tem o dono, eu faço esse mesmo trabalho com o dono, setor por setor, para entender o estágio do dono dentro do financeiro. Como que está seu financeiro? Você tem controle? Você tem um sistema de RP que ajuda você a fazer a gestão do seu negócio? Você tem dados? Você organiza isso com planilha? Você organiza isso na mão? Como que você faz esse tipo de coisa? E aí a gente vai encontrar. Mas um problema que eu encontro muito, na maioria dos donos, dois problemas são a mistura de contas entre pessoa física e pessoa jurídica. Você compra coisa da sua pessoa física na sua pessoa jurídica, você não tem um prolabore, você não tem nada desse tipo definido, e o cliente que está no cheque especial. O cliente que compra as suas mercadorias e muitas vezes fica no cheque especial. Então, tirar esse cliente do cheque especial geralmente se torna a nossa prioridade. Como que a gente faz isso? Controlando as despesas, aumentando o faturamento e a lucratividade desse cliente. Ok. Tá anotando aí? Você que está acompanhando aí, espero que você esteja anotando aí ou gravando, volta para... Eu faço isso às vezes, estou assistindo alguns podcasts, tem trechos que eu paro, volto. Às vezes eu escuto algumas entrevistas, alguns cortes no TikTok. O TikTok tem uma função que eu acho muito legal. É que, de vez em quando eu faço isso, enquanto eu estou dirigindo, deixo ali aquele vídeo, porque quando ele termina, ele vai e volta. Aí ele fica em looping. Eu deixo esse looping aí, às vezes passa 20 vezes aquele ponto ali, aquele ponto para poder você... que às vezes é lá quando você escuta a 10ª vez é que você se toca. Sim, rapaz. Nem sempre a gente às vezes aprende de imediato. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas que sempre se fazem de empreendedorismo. Eu queria já começar uma coisa, o seguinte, você falou no início assim, tem empreendedor, tem até um livro que chama-se Empresidiário, que é o cara que é preso da própria empresa. Isso. Eu não sei onde é que eu estava que eu vi um livro que tinha esse tópico, o empresidiário. E aí eu faço essa pergunta, você é um empresidiário? E aí eu já jogo aqui para Diego. Diego, e aí, o cara que é empresidiário, como é que ele pode fazer? Porque convenhamos, toda empresa no início, tu é um pouco empresidiário. Todo mundo no início, amigo, você tem que resolver as coisas. E não tem dinheiro para contratar gente. Você tá sozinho ali. Eu tô gerenciando uma incubadora na universidade e lá são 34 empresas, início de carreira. E é tudo assim. 2, 3 sócios que faz tudo e crescendo e tem que dar conta, inclusive, entregar e tem que... 1001 coisas, os bichinhos é tudo estressado, os coitadinhos tudo. Eles, olha, essa parte inicial da vida do empresário é assim mesmo. Vocês façam logo as pazes com isso, não vão se estressar com
com isso não. Você só vai ter condições de melhorar um pouquinho lá para frente, quando a coisa começar a escalar, tem cliente, já tem alguns clientes, começa a sua produção, você tem receita, você já tem como pagar a gente para poder... Mas e aí o cara que já está há 20 anos desse jeito? Tem alguma coisa errada aí, né? Sim. Ajuda aí a gente nesse ponto. Com certeza. Mas você tocou num ponto muito importante. Se você é presidiário do seu negócio, você precisa entender uma coisa. Existe uma grande diferença entre trabalhar mais e trabalhar melhor. Sim, no início do seu negócio é você para fazer tudo e não tem para onde correr. Como foi dito aqui, não adianta estressar, não adianta perder a cabeça, é isso que vai acontecer. Mas um exercício muito simples que você pode aplicar na sua empresa, isso vale para quem é pequeno, para quem é grande, já tive cliente pequeno, cliente grande que fez isso e foi uma maravilha. Pega um caderno, você pode fazer no caderno, traça ali de segunda a sexta, de 8 às 18, o que você faz? Quais são as suas tarefas? De 8 às 9, tal coisa. Sabe a agendazinha do Google, que está lá divididazinha assim? Do mesmo jeito. De 8 às 9, de 9 às 10, e faz isso. Você vai ver que tem espaços ali que você pode mudar, que você pode alocar serviços para determinados lugares, e que você pode ou trazer novas funções, ou até ter determinadas funções que não precisam, que você pode delegar, se tiver mais gente, se não tiver, você pode alocar, você vai trabalhar melhor. O que acontece? Vou dar 2 exemplos rápidos aqui, Radamés. Eu tinha tenho um cliente até hoje, de distribuidor de brinquedo para cachorro, materiais pet, né? E são 2 sócios, a mãe e o filho, e tem alguns funcionários, e nunca tinha tempo para nada, nem para reunir. Nunca tinha tempo. As reuniões eles queriam que fosse à noite e tudo mais. Eu falei, gente, não dá, faz isso aqui. Não, ficou protelando, não tenho tempo nem para fazer isso. Um dia eu sentei com eles e fiz isso. Mostrei para eles que eles passavam mais tempo se ocupando com outras coisas do que com aquilo que deveria estar. Eu comecei uma tarefa, mas o funcionário de venda ligou. Eu comecei uma tarefa, mas eu preciso deixar a menina na escola. Eu comecei uma tarefa, mas eu preciso levar meu cachorro para o banho e tosa. Comecei uma tarefa, qualquer coisa aparecia. Muitos empresários, eles acabam trabalhando 12 horas por dia porque eles não cumprem uma jornada de trabalho dentro da sua empresa, de fato. 8 horas, você é empregado da sua empresa. Trabalhe para ela como um empregado. Então, esse exercício funciona para gente pequeno e funciona para gente grande. Também peguei uma distribuidora que fatura aí 5 milhões por mês, distribuidora de produtos alimentícios, fatura 5 milhões por mês, e o dono fundador, que está lá com esse ramo há 25 anos trabalhando, o cara também não tinha tempo para nada. Eu peguei ele e falei, Cláudio, senta aqui, vamos conversar aqui. Me fala a sua rotina aí. Aí o Cláudio tinha que ir, uma empresa com mais de 100 funcionários, o cara tinha que ir no chão de fábrica, na produção, ele tinha que ir no financeiro, ele tinha que ir no fiscal. Não, Cláudio, você é estratégico, vamos sentar aqui e vamos fazer sua rotina. Então, empresário, se você quer trabalhar melhor, ao invés de trabalhar mais, liste o seu tempo, o que é que você pode fazer, porque você tem que fazer a sua empresa gerar lucro. Mas se você endoidar nesse processo, quebra a sua empresa, quebra você e o mercado passa por cima. Não tem como. Então, uma dica que eu dou para você é essa rotina, essa agenda de tempo para você. Existem muitas outras coisas, mas essa é uma dica preciosa que qualquer empresário pode fazer. Muito bom. Que história é essa? Queria que você me explicasse o seguinte. Que história é essa? Que faturamento é ego, lucro é felicidade e caixa é realidade. Explica aí esse tripé. Achei bem interessante. Ele estava contando aqui sobre esse tripé aqui. Eu queria que você socializasse aí com a turma. Pois é, mas muitos empresários, eles planejam, eles querem um faturamento extraordinário, né? Tanto que no planejamento estratégico, quando a gente faz o planejamento estratégico, a gente traça o seguinte, qual é o seu faturamento? O que você quer? Tanto. Com quanto de lucro? Tanto. Tá, e aí eu analiso a empresa e vejo se isso é real. Se não for, eu vou dizer para ele, olha, isso aqui é irreal. Você não vai conseguir isso aqui agora. Por quê? Alimenta muito o ego do empresário dizer, eu faturei tanto por mês. Mas faturamento é diferente de lucratividade. O lucro, numa forma bem bruta de dizer, é o que sobra depois que você paga tudo. Só que caixa é o que está sobrando ali na sua mão, né? Uhum. Muitos empresários, quando começam a fazer a mínima gestão financeira, eles falam assim, Diego, na planilha tá dando que eu tô com lucro. Mas na conta do banco está dando negativo. Por que isso está acontecendo? Porque existe uma diferença entre lucratividade e caixa. E qual que é o grande problema disso? Eu faturei 5, mas eu paguei
4,5. Só que a minha agenda de pagamentos, ela me faz na metade do mês ter grana, no final do mês a minha conta está negativa. Então, no final do mês ali, seu caixa está negativo, que é geralmente onde o cliente ele olha isso. Quando você consegue fazer um alinhamento de previsão de compra, de venda e de recebimento, e aqui é um exercício simples para você, empresário, faça um alinhamento de previsão de compra, de recebimento e de pagamento. Do que você tem que fazer? Eu compro a partir do que eu tenho para receber. Tá? E então você vai fazer esse tipo de coisa: compra, pagamento e recebimento. Então eu vou pagar dentro do que eu tenho para receber e eu vou comprar dentro do que eu tenho para receber. Faz essa previsãozinha dentro de 3 meses. Você vai conseguir dar uma alinhada boa no seu caixa. Esse mês eu vou receber quanto? Nos próximos 3 meses, quanto que eu vou receber? X. Então, o que eu vou comprar agora, que eu vou pagar daqui a 2 meses, tem que estar alinhado dentro disso. Tá? Então, faz uma previsão de faturamento para poder fazer as suas metas também. Então, quando a pessoa ela se baseia apenas em faturamento, faturamento é ego. Não adianta nada eu dizer faturei X milhões de reais, tantos mil reais, se eu não tenho lucro. O lucro é alegria. Nossa, eu tive lucro aqui, beleza. A planilha está dando lucro, mas a realidade que é o caixa. Você está tirando esse dinheiro, está fazendo o que com esse dinheiro? Um dos problemas principais que a gente encontra é o cara confunde caixa com lucro, pega muito dinheiro de um caixa que naquele mês foi superavitário, esquece que nos meses seguintes tem conta para pagar, pega o dinheiro e viaja. Final do ano agora, por exemplo, dezembro bombou de vendas, o cara tem conta para pagar em janeiro, só que ele pega o dinheiro, vou para a praia, vou fazendo não sei o quê, vou fazendo não sei o quê. Chega em janeiro, não tem dinheiro, tem conta para pagar, as dele é da empresa, tem IPTU, IPVA, escola de menino, tem um monte de coisa. E o cara meio que esqueceu que tem quanto para pagar. Então, quando você faz essa previsão, você entende que você alinha seu faturamento, até as suas vendas mudam em relação a isso que você tem. Então, empresário, faturamento é ego. Não deixe se levar pelo faturamento da sua empresa. Só para terminar, Radamés, mas certa vez eu tive um cliente que ele era barbeiro, ele é barbeiro, hoje ele tem filiais de barbearia. E ele tinha, pequeno na época, PME, isso aqui pode ser você. Ele tinha um faturamento, Radamés, na época, de 33 mil reais. Mas as margens de lucratividade dele eram baixíssimas, porque ele pagava muita margem para o barbeiro que trabalhava para ele, e o que sobrava para ele era 16% do corte. Era 16% para ele pagar as contas da empresa. Não dava. Para resumir, não dava. O que é que a gente fez? A gente reformulou, achou problemas que eram, ele tinha muitos clientes que cortavam de quinta a sábado, mas poucos clientes de segunda a quarta. A gente fez um planejamento para reduzir a porcentagem dos barbeiros e para aumentar as vendas de segunda a quarta. Eles conseguiram ganhar mais, recebendo menos porcentagem. A margem da empresa aumentou e ele conseguiu sair de 33 para 60 mil reais de faturamento. Porém, tem um remédio amargo. Eu falei para ele, quando você fizer essas ações aqui, nos primeiros 3 meses, seu faturamento vai cair e clientes vão sair. No primeiro mês, aliás. Você quer topar? Topo. Ele fez isso. Ele passou a primeira semana do segundo mês inteira me ligando. Diego, pelo amor de Deus, onde é que estão os clientes? Eu faturei muito menos, eu vou endoidar. Eu disse, calma, a gente planejou tudo isso. Com 3 meses ele estava com o dobro de faturamento e com quase o dobro de lucratividade. A empresa dele conseguiu crescer, se estruturou, hoje fatura mais de 100 mil reais, tem filial e tudo mais. Então, vale a pena você fazer esse tipo de coisa e não confiar apenas em faturamento. Muito bom. Bom, estamos já nos encaminhando para os finalmente e eu queria relatar um episódio que tem muito a ver com o que você está falando aí, com planejamento. Você falou umas coisas interessantes para quem setor financeiro, quem está trabalhando com compras. Gente, me lembro que um determinado empresário vivia reclamando, cara, o dinheiro que entra não dá para pagar. Como é que pode um negócio desse? Como é que é um absurdo desse? Eu nunca devia a ninguém, eu nunca fui deixar de dever a ninguém, agora estou tendo aqui essa situação do dinheiro entra e eu não consigo pagar. Isso é um absurdo e tal. Aí, falha só de processo. Ele não tinha os prazos de recebimento alinhados com os prazos de pagamento. Isso. Então, os prazos de pagamento dele tinha lá um período e o de recebimento era outro. Recebimento maior do que o de pagamento. Então, o pagamento chegava e ele não tinha recebido. Ele disse, como é que você não pensou nisso? Ele disse, como é que eu não pensei nisso? Isso é tão simples. É porque, justamente, ele alegava que não tinha tempo para fazer isso. Então, delegou para alguém fazer. Só que alguém fazer, ele não treinou, esse alguém não estudava. Às vezes é a esposa, às vezes é um filho, às vezes é uma pessoa mais de confiança, que geralmente contrata pessoas de confiança para cuidar do financeiro dele.
E não que uma esposa não seja competente, não é isso que eu estou falando. Mas é que ele dava aquele para alguém de confiança, mas não capacitava, não treinava, não investia. E aí gerava esse delay, cara. E aí, mas homens, isso é um problema tão fácil de resolver. Vamos ajustar os seus prazos aí de recebimento. Isso. Com o pessoal vai dar um desconforto no início, mas tu ajusta a galera para dentro do prazo do seu pagamento. Isso. Eram valores altos, então ele ficava estressado por conta disso, porque trabalhava muito com caminhoneiros, muito com gente que o pagamento é ali, ó. Pagamento curto. Pagamento curto. E o recebimento era longo. Então tinha que ajustar isso imediatamente, senão aí sempre tinha que recorrer a banco para ter o dinheiro para o pagamento, para quando receber. Então, pagar o banco era com juros. ótimo pro banco. O banco vivia ganhando juros em cima desse cara assim, muito. Uns ajustezinhos lá, ele resolveu. Na época eu trabalhava como consultor. Quando terminou, ele disse assim: rapaz, você não quer vir trabalhar aqui, não? Eu acho que como consultor, talvez você já deve ter passado esse tipo de, entre aspas, assédio, né? Digamos assim, convite. Porque às vezes eles poderiam fazer, tá resolvendo. Aí ele, rapaz, você não quer vir trabalhar aqui, não? Eu disse, rapaz, corrija, é melhor. Corrija aí o seu problema. Que isso vai resolver. Então, isso que você está falando faz sentido, total sentido. Planejar, sentar, empresário, sentar com calma, certo? E vai analisando que você vai descobrir os caminhos. Queria deixar, então, aqui para as considerações finais do Diego, agradecer a vinda dele. De repente, você fala alguma coisa que talvez não foi falada, eu não perguntei. Fica à vontade aí para as suas considerações. Radamés, eu quero agradecer a você pelo convite, parabenizar você, empresário que está vendo esse podcast, isso já é um começo, dizer a você que busque o planejamento da sua empresa, janeiro agora é um excelente momento, eu costumo dizer que, e eu ouvi já isso muitas vezes, o melhor momento para começar a planejar era ontem, o segundo melhor momento é hoje. Então você deve fazer o seu planejamento independentemente do tamanho da sua empresa. Se você é pequeno, médio, grande, faça seu planejamento. Deixa minhas redes sociais à disposição de vocês, né? _ Diego Dínamo. Todos os dias eu produzo conteúdo sobre planejamento estratégico, sobre consultoria de gestão empresarial, sobre mentalidade empresarial. Isso é muito importante para que você desenvolva a sua empresa. E dizer para você que, independentemente do tamanho da sua empresa, prossiga. O mercado está mudando, o mercado está evoluindo, mas é muito importante que você não desista. Se você parar no tempo, você vai ser engolido por isso. Já vi muitas empresas familiares quebrarem, porque lá atrás eu escutei a seguinte frase, quando eu estava começando: para que eu vou ensinar um menino a gerenciar a empresa que já está há tanto tempo no mercado? Depois de um tempo, essa empresa quebrou porque foi engolida por outras empresas maiores que se deixaram ser ajudadas por pessoas que trabalhavam com planejamento estratégico, com gestão. Então, aprender sobre gestão não é perca de tempo, empresário. Aprenda sobre gestão da sua empresa e eu estou à disposição para cada um de vocês. Muito bom. Obrigadão aí. Obrigado, Radamés. Encerramos mais uma edição. Fica com Deus e até o próximo encontro.